Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos. Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa, e a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era a certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio, era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era a certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado, deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa.
O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo. Alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina. E ainda dorme nela. Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa. Em uma pequena fazenda, em densas moitas de bardana, a mãe pata encontrou um lugar aconchegante para construir seu ninho. Ela esperou que os filhotes eclodissem. Em uma manhã ensolarada, as cascas do ovo estalaram e pequenos patinhos fofos nasceram. Só sobrou um ovo, o maior que não queria quebrar. O pato começou a se preocupar se algo estava errado com ele. Ela sentou no ovo novamente e decidiu esperar mais um pouco. A mãe pato deu todo o calor que pôde. Ela achou que esse filhote deve ser o mais lindo, já que ela o incubou por tanto tempo. Logo um pintinho eclodiu do último ovo, mas não se parecia em nada com o resto dos patinhos. Era muito maior e suas penas eram cinza. A mãe pato ficou chateada ao ver um filho tão feio. Mas ela esperava que um dia ele se tornasse como seus companheiros. O resto dos patinhos riram dele. Eles o achavam desagradável e não queriam brincar com ele. Na manhã seguinte, a mãe pato foi com os filhos ao lago. Para sua surpresa, o patinho feio nadou tão bem quanto os outros. O pato então trouxe seus filhos para o aviário para apresentá-los à sociedade. Ela contou aos patinhos sobre as regras de comportamento com os habitantes locais. O pato apresentou sua ninhada ao Draco gordo mais nobre, mas ele atacou o patinho feio, e ela foi forçada a proteger seu filhote fracassado. Fat Drake mandou expulsar a aberração do quintal. A mãe garantiu que ele cresceria e se tornaria como os outros patinhos. Incapaz de suportar o bullying e a humilhação, o patinho feio deixou o galinheiro. Em busca de um lugar mais seguro, ele se deparou com um lindo lago, onde não havia ninguém. E o patinho decidiu ficar aqui para viver. O tempo passou. Apesar de sua solidão, o patinho feio fica feliz porque ninguém o ofende. E então, um dia, um lindo pássaro branco com um longo pescoço voou para seu lago. O patinho feio não sabia que espécie de pássaro era, mas olhou para ele com admiração. Ele a amava de todo o coração. Como um patinho gostaria de ser como este lindo pássaro branco? O inverno chegou e começou a nevar. O patinho feio viu neve branca pela primeira vez. Ele ficou encantado com a visão. Mas devido ao fato de o inverno ser muito nevado, era muito difícil para o patinho encontrar comida. Ele teve que andar pela vizinhança em busca de comida. Ele estava com frio e cansado. Então o patinho feio chegou à casa do fazendeiro. Quando o camponês viu um filhote magro e infeliz, teve pena dele. O fazendeiro decidiu que manteria o patinho com ele até que engordasse e amadurecesse. A primavera chegou. O dono cuidou muito bem do filhote e ele cresceu muito. O patinho já precisava de muito espaço, e o fazendeiro resolveu soltá-lo no lago. Parado na margem do lago, o patinho feio olhou para seu reflexo na água. E ele não podia acreditar no que estava vendo, ele não conseguia se reconhecer e pensou que havia alguém atrás dele. E então o patinho percebeu que o pássaro maravilhoso no reflexo é ele mesmo. Para comemorar, ele se debateu e nadou por todo o lago, de ponta a ponta. E de repente ele viu o mesmo lindo pássaro branco com um longo pescoço, que ele tinha visto uma vez antes. O patinho feio decidiu nadar para mais perto dela. Mas o belo pássaro não estava assustado, pelo contrário, ela sorriu e piscou, e juntos nadaram pelo lago. O patinho feio não conseguia acreditar na sua felicidade. Ao passar,
Um dragão gordo na margem do lago disse que nunca tinha visto um cisne jovem tão bonito em sua vida. Qual foi a sua surpresa ao descobrir que o patinho feio que uma vez dirigiu do galinheiro era um lindo cisne? Acontece que o patinho feio era um cisne desde o início. Um ovo caiu acidentalmente no ninho de um pato. E quando o lindo jovem cisne voltou para casa, todos no aviário ficaram muito envergonhados por terem ofendido uma vez por causa de sua aparência.